Gravando. E aí, galera do Relato, é um prazer estar aqui, convidado especial para contar um pouquinho da minha história de empreendedor. E aposto que muitos de vocês também gostariam desse exemplo, alguns pensando em seguir esse caminho ou não. E aí vai um pouquinho da história de mais um empreendedor aí no país que está galgando seu espaço. Eu comecei muito novo, já quando eu era bem novinho, ali uns 11, 12, 13 anos, eu já começava a criar alguns negócios. Uma vez eu me lembro que eu tinha um monte de tralha na minha casa, que eu chamava de tralha, coisa que eu não queria mais. E aí eu não sabia o que fazer, eu disse, por que eu não vendo? Pode ser necessário para alguém. Eu comecei a pensar, será que as outras pessoas também não têm isso para vender? Eu disse, vou criar um garage sale aqui, conceito americano. Eu disse, putz, mas garage sale conceito americano, por que eu não vendo essa ideia para uma escola de inglês? Então aí começou a surgir minha primeira brincadeirinha de negócios. Aí depois eu criei um negócio voltado para a área de eventos. Eu adorava ir em festa de graça, mas eu odiava ter que vender convite. Eu achava um saco ser promotor de festa. Então eu comecei a convencer um monte de pessoas a vender os convites. E como eu convenci as pessoas a vender os convites, eu ganhava convite de graça. Então eu acabei criando um negócio que era uma organização que tinha vários promotores que vendiam convites, só para me poder ir de graça nas festas. Eu tinha uns 15, 16 anos. E eu comecei a ver que era essa a minha vida. Então não é surpresa para ninguém que eu caí na administração. E na administração que eu conheci o marketing, eu descobri que na verdade o que eu gostava era apresentar, era entender o que as pessoas queriam, tentar vender, tentar fazer que as pessoas entendessem o que era o produto e tudo que tem a ver com marketing. E eu queria muito provar, quando eu pensava assim, nossa, eu queria realmente fazer a diferença, eu queria ser um cara muito grande no marketing, eu queria ser uma revelação, um grande cara no marketing no Brasil, no mundo, esse é o meu objetivo. E é muito comum na tua vida as pessoas e alguns professores, alguns familiares, alguns amigos e muita gente não te conhece dizer, não, tu é novo, tu não pode, tu não vai conseguir isso aí. E eu não acreditava no que eles falavam, eu dizia assim, não, claro que dá, claro que tem como. Foi quando eu peguei e resolvi estudar muito valendo marketing e fiz um desafio, conversei com meus professores e disse assim, beleza, tem muita gente que não acredita, tem alguns que acreditam que eu posso realmente me destacar no marketing, então vamos fazer o seguinte, eu desafio vocês podem me dar qualquer problema, qualquer coisa que vocês quiserem relacionada ao marketing. Se eu vencer, vocês escrevem uma carta, alguma coisa para mim, conseguir um estágio extremamente importante, difícil na área de marketing, e se eu perder, tudo bem, então você não precisa fazer nada. Eles aceitaram, e foi quando eu comecei essa dedicação muito forte, esse foco, e aí veio uma das minhas primeiras dicas que eu posso dar, é essa questão de ter o foco. Quando tu realmente tem determinado um caminho na tua vida, e quando vem as dificuldades e tu não tem a fuga, que tu não pode ir pro lado ou tentar fugir daquela dificuldade para tentar outro objetivo, um objetivo B, um objetivo C, um objetivo D, porque tu só tem um objetivo A, tudo fica diferente, porque você precisa ter força para passar aquele foco. E a tua mente, agora neurocientificamente falando, a tua mente começa a se adaptar e dizer assim, não, a gente não tem fuga, então o que a gente precisa fazer quando encontra um problema? Passar ele, tentar enfrentar ele até vencer. Então a tua mente começa a se habituar a saber enfrentar problemas. Aí a importância de tu saber muito lidar com foco. Nessa parte eu comecei a estudar muito, sempre importante ler, então eu li 50 livros em um ano, resumi todos eles, e aí vem algo que eu digo para todo mundo também da parte aí do pessoal que está na universidade, a prática. Eu lia e eu queria entender se aquilo realmente funcionava. Se eu estava lendo era uma pura balela de um cara que inventou e resolveu falar e um monte de gente acredita. Eu não. Eu dizia, não, eu vou ver se isso aqui dá certo. E eu comecei a fazer consultoria. Então, desde o cara do cachorro quente da esquina, que eu queria dar dica, ao cara da igreja, não importava, quem quer que fosse, eu estava lá e queria aplicar o marketing para qualquer tipo de negócio. Então, isso fez uma grande diferença aí na minha carreira acadêmica e no meu negócio. Então, porque algumas empresas começaram a se dar conta, pô, mas quem é esse moleque aí que tá ajudando um monte de gente, tá tendo uns resultados legais, aí tu começa a ver que o cachorro quente da esquina mudou, a escola lá mudou um pouquinho, começou a fazer algo mais legal, e aí eles começam a querer entender quem tá fazendo isso. Então comecei a receber os primeiros convites de palestra, e foi muito interessante que eu me lembro um caso, que um dia uma empresa chegou para mim, professora de marketing e relacionamento, ela falou assim, eu queria uma ajuda, estou pensando em implementar marketing de relacionamento, a senhora é professora, o que a senhora acha? E a minha professora falou assim, olha, eu li 2 livros de marketing de relacionamento, estou dando aqui a aula.
Agora, o meu aluno ali, ele já leu 6 e já aplicou 5. É muito melhor de falar com ele. Então eu notei que, nossa, mesmo na faculdade já dava para fazer a diferença. As pessoas já te procuravam, porque tinham conhecimento, tinham experiência, e as pessoas se sentiam seguras de te indicar. Então foi aí que começou, e nisso decorrente os desafios no marketing, e foi quando eu consegui completar esses desafios no marketing, meus professores pela primeira vez escreveram uma carta dizendo, não, ele está pronto para qualquer desafio em marketing. Tu pode botar qualquer coisa relacionada a marketing que esse cara aqui está pronto. Então foi algumas grandes empresas, a gente queria ver qual era mais realmente difícil, o maior desafio. Acabei optando pelo Melhor da Vida, que é a maior empresa da América Latina de Marketing Experience. E foi quando eu disse, vamos lá, está na hora de ir. Um ponto importante de vocês saberem, quando eu comecei a estudar marketing, para esse momento da verdade, da hora de encarar o mercado mais a sério, num sentido profissional extremamente sensato e sério e concreto, eu peguei e pensei o seguinte, daqui a um tempo, quando eu for para esse momento, eu preciso estar com as tendências. Eu preciso saber o que vai ser importante naquele momento. Foi quando eu comecei a estudar o Marketing Experience e o Neuromarketing. E para te entender neuromarketing, é bom entender neurociência. Foi daí que veio a parte neurocientista da coisa. Mas vocês veem que eu estava pensando no que ia ser importante no futuro. E foi. Quando eu cheguei no momento de entrar na empresa, do Marketing Experience, e começou todo esse trabalho lá, como estagiário, comecei simples, eu mesmo fazendo os trabalhos, e foi evoluindo gradativamente a um cargo de gestor de oportunidades, que era quase como um diretor de marketing e inovação ao mesmo tempo, ligado diretamente ao CEO, que foi todo diferente. Então tu imagina um jovem que chega em agosto e em dezembro já está num grande cargo. Não é normal, mas se vocês pensarem, eu não sou um gênio, mas eu vim me preparando. Eu vim com muita coragem, muita dedicação, me preparando e aceitando o desafio que dava para chegar lá. Então tudo isso acarretou nesse sentido. Então várias campanhas impactantes, resultados tiveram, e a mídia começou a procurar quem era esse cara que estava fazendo esse marketing na empresa. Então foi aí que começou a mídia, comecei a escrever algumas coisas para a mídia, comecei a sair na mídia as primeiras vezes, e tu começa a ver, não é a questão da vaidade sair na mídia, tem pessoas que têm a vaidade, mas para mim é o reconhecimento de que tudo aquilo que tu veio se preparando está dando certo. Tudo aquilo que tu se dedicou, que tu tem paixão, que tu está tentando aplicar no mundo, que tu gosta de fazer, as pessoas estão reconhecendo, as pessoas estão vendo, nossa, esse cara realmente é bom naquilo que ele faz. E isso é a sensação gostosa. Logo fui convidado para fazer parte do Virtus Club, que é um grupo de um pessoal que quer juntar os 200 maiores talentos brasileiros para fazer a diferença no país. Eu concorri ao processo seletivo e acabei passando, então para ajudar esse pessoal aí. Foi quando as universidades começaram a me convidar. Então diz assim, nossa, puxa Bruno, tu é tão novo aí, tu tá com 23, 24 anos e já tão cedo já despontou a mídia falando aí que tu é uma das grandes revelações do marketing brasileiro, um cara que tá despontando e tal. Muito novo, como isso? E como é que dá pra fazer? E eu me lembrava, nossa, é verdade, eu não tinha naquele momento um grande exemplo. Surgiram pessoas muito importantes como meu sócio, o Alex Born, que o cara hoje é o mais importante, meu mentor, mas várias outras pessoas importantes, mas eu queria também passar esse exemplo. Foi quando eu aceitei o desafio de criar uma palestra para ajudar esses jovens. Eu disse, eu vou criar uma palestra e vou dizer para esse jovem o que eu notei até o momento que foi extremamente crucial para mim chegar onde eu estou, e digo, é recém o início de uma caminhada. E eu criei uma palestra chamada A Selva do Mercado, em que eu uso as técnicas de neurociência para passar ensinamentos. E foi tudo uma corrente, gente. Quando tu começa a querer fazer o bem, tu se dedica, as coisas acontecem. Então uma menina me convidou para fazer um canal, aí nós erramos, para fazer um canal no YouTube, chamado Será que Tá Certo, para dar dicas para jovens. Eu pensei, poxa, mas por que eu não convido grandes empreendedores, pessoas da minha rede de relacionamento também, para ajudar, para dar dica para jovem? Por que eu? Porque é meu canal, não tem nexo. Vamos chamar um monte de gente importante para dar mais dicas. Então foi criado Será que Tá Certo e foi uma constante evolução. Eu acabei pedindo demissão do meu emprego, o pessoal, eu me lembro que tinha conversado com o meu CEO, ele queria me treinar para assumir a posição dele, eu pensei, puxa, para que eu vou treinar 2 anos para ser aquilo que eu não quero? Eu posso começar a ser empreendedor agora e daqui a 2 anos, o meu negócio está com 2 anos evoluído, 2 anos de negócio, e não eu vou largar uma coisa que eu
tô treinando para ser o que eu não quero, para depois fazer o que eu quero, não tem nexo. Então eu larguei, comecei meus negócios, comecei o canal no YouTube, deu um super resultado, tá dando até hoje, e eu acredito que foi muito dessa questão da paixão, da coragem, e tu vê que os resultados vêm. Eu agora acabei de voltar aí há uma semana de Las Vegas, e foi um grande presente para mim essa viagem, pois o ídolo, cara, a pessoa que eu mais tenho admiração no mundo dos negócios hoje, o Tony Hsieh da Zappos, me convidou para ir lá conhecer os negócios dele, a empresa Zappos e o projeto que ele está construindo lá, que é para ser hoje a melhor comunidade de empreendedores do mundo, voltada para felicidade, voltada para o meio ambiente. E ele convidou, eu fui o primeiro brasileiro que ele foi convidado para ir lá conhecer ele, conhecer outros grandes empreendedores, outras grandes pessoas como David Copperfield, Kevin Rose, o pessoal que está indo para Marte. Então tu vê que tudo isso foi uma sequência de preparação, de coragem, de determinação, de estar fazendo bons contatos. E aí eu gostaria de deixar esse vídeo, esse exemplo, para dar essa dica pro pessoal. Deixo aquele abraço, até mais.